que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Bom, eu já falei aqui que pode acontecer uma coisa ao longo do processo de desenvolvimento de uma pessoa, que ela criar uma ideia de que ela deve se identificar com seus comportamentos negativos e com rótulos negativos que lhe dão, ou com suas falhas, com seus defeitos que porventura ela vai cometer, que todo mundo comete, né? Todo mundo comete erros, todo mundo tem defeitos, todo mundo falha todo dia e o problema de uma pessoa no seu processo de desenvolvimento entender que os erros, as falhas, os fracassos a definem como pessoa é que ela limita bastante a sua capacidade de se transformar e de evoluir, basicamente isso. E quando esses rótulos negativos partem dos próprios pais, eles vão ter um peso muito maior e um potencial muito mais destrutivo na vida dessa pessoa. Mas esses rótulos, eles não vêm só dos pais, né? Eles podem vir de qualquer parte, de qualquer tipo de convivência que você tenha. Eles são muito comuns na escola, né? Principalmente por isso que os filhos têm que ser preparados para lidar com essa fase de bullying que sempre vai ocorrer na escola, né? Então eles são realmente bombardeados com os rótulos negativos na escola. Mas muitas vezes isso acontece em casa também, o que é pior ainda, porque aí essa criança, esse adolescente não tem justamente o preparo e uma possibilidade de contrabalançar isso, né? Porque então se eu vou para a escola e as pessoas me dão rótulos tão negativos, quando eu estou no meu núcleo familiar, essas pessoas fortalecem a minha autoestima e me ajudam a enxergar minha verdadeira identidade. Esse seria o ideal, né? Porque essa seria a forma ideal de que as coisas acontecessem, né? Então essa criança ela teria capacidade de lidar com os rótulos negativos que viesse a encontrar nas suas interações pelo mundo. Bom, mas como eu disse, pode ser em qualquer núcleo de convivência, qualquer fase da vida, né? Adultos também enfrentam os rótulos negativos, né? No seu ambiente de trabalho, no seu círculo social, as pessoas são cruéis o tempo todo, elas estão tentando qualificar as pessoas, menosprezar as pessoas, isso acontece o tempo todo. O problema é justamente quando eu me identifico demais com esses rótulos, a ponto disso prejudicar a minha capacidade de enxergar quem eu realmente sou, quem eu quero ser e a minha verdadeira identidade. Então eu não posso me identificar demais nem com rótulos negativos, nem com rótulos positivos. Então, ao longo do crescimento desse indivíduo, pode ser que ele seja muito elogiado ou tenha algumas características supervalorizadas. O problema nesses elogios que são focados em alguma característica dessa pessoa ou em algo que ela faz bem, é a pessoa acreditar que aquilo também a define. Então eu só sou aquela pessoa que joga beisebol de maneira excelente e essa é a minha forma de conseguir a aprovação do mundo. Eu só sou aquele amigo extraordinário que está sempre disposto a fazer tudo pelos amigos, que está sempre presente, que está toda hora atencioso. Perceba que é maravilhoso ser bom em um esporte, é maravilhoso ser um amigo atencioso. O problema é quando aquilo, eu me identifico tanto com aquilo, acontece uma hiperidentificação que aquilo me limita, entende? Quem eu sou? Eu sou o amigo super atencioso. Porque se eu sou só o amigo super atencioso, se eu vinculo a minha identidade de maneira excessiva àquilo, se eu me atrelo demais àquilo, quando eu não puder ser atencioso, eu vou me sentir muito mal. Mas ninguém consegue ser atencioso o tempo todo. Ninguém consegue atender demandas dos amigos o tempo todo. Então, no dia que eu não puder atender essa demanda, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, porque aquilo tá quebrando o meu senso de identidade. Quando a identidade de uma pessoa não é apenas ser um amigo atencioso. Então, se hiperidentificar com rótulos positivos também é ruim. Quando uma pessoa é muito elogiada pela sua beleza, ela pode ficar hiperfocada na beleza dela, ou seja, hiperfocada na aparência.
Então vai ser uma pessoa que vai estar sempre muito preocupada com a aparência. Porque os elogios dela ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento, diante das pessoas, sempre foram focados na sua aparência física. Então essa pessoa, ela vai entender que o que a define no mundo, equivocadamente ela vai entender isso, que o que a define no mundo é a sua aparência. Ela vai sempre buscar por esses elogios que chamam a atenção para sua aparência. E ela vai ficar muito preocupada com a aparência. De maneira que ela não vai conseguir mais ser uma pessoa natural que sai sem maquiagem na rua, por exemplo. Ou que não está sempre super arrumada. E ela vai ficar muito frustrada com seus pequenos defeitos físicos, que sempre surgem com o tempo. Porque a gente sabe que a beleza, ela não dura para sempre, é uma coisa óbvia, né? Então, a gente vai ter que lidar com defeitos e com a fragilidade da beleza, né? A beleza, a aparência física, ela não permanece a mesma, e a beleza, ela eu não diria que ela se vai, mas ela se transforma, né? E esse transformar pode fazer com que a pessoa passe a enxergar em si mesma apenas defeitos, quando na verdade ela só está se transformando e ela não vai se permitir se transformar naturalmente, a transformação da sua aparência, né? Porque ela vai sentir que ela está perdendo aquilo que a define, aquilo em que ela se agarrou para se definir, aquele atributo com o qual ela mais se identifica. Então a identidade de uma pessoa não pode estar hiper relacionada à sua aparência física. Uma pessoa é muito mais do que o seu físico e a sua beleza, né? Talvez essa pessoa seja extremamente elogiada, pensando aqui já num adulto mesmo, pelo seu desempenho na sua carreira. Então, talvez essa pessoa ela tenha tido sempre uma ênfase sobre isso dentro da família, de que ela se tornasse uma pessoa muito bem-sucedida na sua carreira. Pode ser que ela alcance esses resultados muito positivos, pode ser que ela seja muito reconhecida, muito elogiada, e isso é maravilhoso. É maravilhoso você conseguir esse reconhecimento pelo seu trabalho e pelo seu bom desempenho. O problema é quando a pessoa acredita que todo o valor que ela tem como pessoa está atrelado ao desenvolvimento da sua carreira. Porque a gente sabe que carreiras oscilam. Não é possível formar a sua identidade somente em torno da sua carreira, do seu trabalho, do seu desempenho profissional, porque isso também tem um nível de vulnerabilidade e de incerteza, e é óbvio que eu posso ter que lidar com reveses, com problemas, com perdas nessa área também. E quando eu tiver que lidar com essa perda, eu me perco por completo. Porque eu me enxergava, eu me definia, todo o meu valor estava atrelado a quem eu era enquanto profissional. Essa hiperidentificação de enxergar a sua identidade somente como profissional que você é, também é problemática. Essa hiperidentificação pode acontecer em qualquer área, em qualquer núcleo. Às vezes essa pessoa ela só enxerga sentido na vida dela no exercer o papel de mãe ou de pai, por exemplo. O que geralmente acaba por sobrecarregar os filhos. Porque como é possível que todo o sentido de vida de uma pessoa e de sua identidade esteja totalmente focado e atrelado ao exercício do seu papel de pai ou de mãe? Percebe que para o filho ou para a filha, isso vai ser um pouco assustador. Porque se a identidade do meu pai ou da minha mãe está totalmente em ser pai ou ser mãe, esse filho ele sente uma cobrança absurda, porque é quase como se ele não se sentisse livre para viver a própria vida, porque o sentido da vida desse pai ou dessa mãe está no exercício da paternidade ou da maternidade. Então, será que esse filho vai se sentir bem um dia para ter que buscar um sonho dele, por exemplo, fora do país? Se ele tiver que mudar de cidade, se ele tiver que ir buscar seus sonhos, seus projetos em outra parte e precisar se desligar um pouco da família, será que ele vai se sentir confortável de fazer isso? Ou ele não vai ter coragem? É possível que esse filho ou essa filha ele não sinta que ele tem uma vida própria, porque a felicidade desse pai ou dessa mãe está completamente focada no seu exercício de pai ou de mãe.
Portanto, isso está muito relacionado à vida desse filho. E é possível que esse filho ou essa filha se sinta sufocado diante disso. Bom, então essa hiperidentificação ela pode acontecer de diversas formas em relação a diversas coisas. Eu estou dando aqui apenas alguns exemplos. E o que eu quero mostrar é que é se identificar demais. Quer seja com uma coisa positiva, quer ser com uma coisa negativa em relação a você, pode ser prejudicial. E por que isso é tão prejudicial, né? Porque o indivíduo, ele vai fazer dessas coisas externas suas muletas. E ele vai precisar dessas coisas externas para se regular. Então, a regulação, a estabilização das próprias emoções, do seu estado de bem-estar, ele vai estar sempre atrelado a essas coisas externas. Ele vai precisar dessas coisas para se apoiar como muletas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do indivíduo auto-apoiado e autorregulado. Então, eu havia falado aqui em um vídeo sobre um ponto, eu usei até a palavra fulcral, né? Um ponto fulcral, ou seja, um ponto essencial, um ponto fundamental de equilíbrio que o indivíduo tem que ter em si mesmo. E para isso eu expliquei que a mente e o coração desse indivíduo, eles devem estar alinhados, eles não podem estar em guerra, não é? Então, esse equilíbrio fundamental que deve existir na pessoa precisa de uma coerência entre a sua razão e as suas emoções. Bom, vamos imaginar que aqui é o indivíduo. Se esse indivíduo tem esse ponto de apoio em si mesmo, esse ponto fundamental de apoio em que ele se sente seguro e bem alicerçado, então ele não vai precisar buscar outros pontos de apoio externos que o segurem, porque o problema é esse. Quando eu não tenho esse equilíbrio e esse apoio em mim mesmo, eu vou buscar esse apoio em outras coisas. E essas coisas podem ser a família, por exemplo. Então, talvez a família seja esse meu ponto de apoio. E aí eu faço da minha família, por exemplo, essa muleta sem a qual eu não consigo me sustentar. Eu posso também lançar mão desse ponto de apoio na minha carreira, como eu disse agora há pouco. Então, a carreira se torna aquilo que me sustenta, sem o qual eu não me mantenho de pé. Outras coisas que podem servir, por exemplo, de muleta para o indivíduo são a religião. A religião também pode servir como esse apoio. E o que acontece é que convicções religiosas também podem mudar. As pessoas elas também passam por um processo de aprendizagem espiritual e as suas convicções a respeito disso elas podem se transformar. E aí uma religião pode ser que ela venha a não fazer mais tanto sentido para mim depois de um tempo. Só que é muito problemático quando eu lancei todo o meu apoio enquanto indivíduo, ou seja, aquilo que me sustenta é unicamente a minha religião. Outra coisa que poderia servir de apoio para esse indivíduo, por exemplo, é o seu círculo social. As pessoas com quem essa pessoa convive socialmente. Bom, esses aqui são só alguns exemplos. Essas muletas, elas poderiam estar em outras coisas que a pessoa elege como algo fundamental, de máxima importância e na qual ela coloca todo o seu apoio. Porque é preciso entender que essas coisas, elas vão nos apoiar, eventualmente, parcialmente. E não tem nada de ruim nisso. Quando eu tenho, por exemplo, problemas na minha família, digamos que eu estou passando pelo fim de um relacionamento, de um divórcio. Pode ser que eu foque mais na minha carreira. Isso sirva de apoio para mim nesse momento, entende? Um apoio positivo. Ou então pode ser que eu esteja passando por um momento de transformação na minha carreira. Então, talvez o que eu fazia não faz muito sentido para mim mais. Talvez eu simplesmente esteja passando por uma ruptura mesmo. Talvez eu não queira mais dar continuidade na carreira em que eu estava. Talvez há muitos anos até. Então pode ser que, para ter um pouco de clareza, para me reconectar, eu busque apoio numa
atividade religiosa ou espiritual. Então percebe que essas coisas, elas vão meio que se revezar para nos dar algum apoio parcial, algum suporte momentâneo. E isso é ótimo, porque são dimensões da nossa vida. Qual é o problema? O problema é quando eu não sou auto-apoiado, não tenho esse auto-apoio e concentro todo o meu apoio em uma dessas esferas. Quer seja social, quer seja religiosa, etc, etc. Então, se tudo que me sustenta estiver em esferas externas, eu não consigo encontrar esse alinhamento e essa sustentação de mim mesmo, aí então eu tenho um problema. Porque quando uma dessas esferas sofre algum tipo de instabilidade, ou até mesmo quando eu preciso romper com alguma dessas esferas, se toda a minha sustentação estava nela, eu me sinto completamente sem chão. E fico completamente desregulado. Porque a minha regulação do meu bem-estar, da minha estabilidade emocional, estava onde? Estava lá. Não estava em mim mesma. Adriana do céu. Então, como é que essa pessoa faz para conseguir esse apoio em si mesma, para ser uma pessoa auto-apoiada e autorregulada? Qual é a mágica para fazer isso? Tem uma mágica para fazer isso? Vende isso na farmácia? Tem onde compra? Tem livro? Bom, o caminho para ir em direção desse auto-apoio, dessa autorregulação, é fortalecer a identidade. Mas uma identidade real que não está baseada naqueles rótulos que te entregam, né? Porque o problema dos rótulos é que muitas vezes, quando a gente ouve muito um rótulo, a gente toma aquilo como uma verdade tão absoluta sobre nós que a gente não consegue mais ver a transformação da gente no horizonte, entende? E uma coisa que acontece também é que no processo de transformação de si mesmo, a gente vai lidar com muitas invalidações. Por quê? Porque eu tô me transformando, mas as pessoas ainda querem continuar grudando em mim aqueles rótulos antigos, que não tem mais o menor sentido pra mim, que não me servem mais. Eu tô em outro momento da vida, eu tô em outra vibe, eu tô em outro... Entende? Eu já não tenho nada a ver com aquele rótulo que um dia me deram, talvez nunca tenha tido. E as pessoas continuam querendo te rotular com essas coisas. E aquilo não te serve mais, não tem nada mais a ver com você, aquilo é uma grande falácia a seu respeito. É importante, então, entender que esses rótulos são mentirosos. E que você não tem que se sentir preso a rótulos porque as pessoas que pensem o que elas quiserem pensar a seu respeito, né? Se alguém quiser te conhecer de verdade mesmo, não vai ficar te distribuindo rótulos, não vai ficar tentando de alguma maneira te classificar e talvez até prejudicar a sua reputação, entende? As pessoas que sinceramente querem te conhecer não ficam tirando conclusões prévias a seu respeito. Então é importante que você se sinta livre para mudar, e mudar radicalmente, e mudar completamente, e mudar quantas vezes você quiser, e quanto mais melhor, e é problema seu, né? Então toda essa mudança, ela é saudável, faz parte do processo de desenvolvimento humano. Tem pessoas que têm muito medo da mudança, quando veem pessoas mudando, atacam de alguma maneira, porque atacam, na verdade, a coragem da pessoa de entrar no processo de transformação que essa pessoa talvez não tenha. Então tem todo esse melindre das pessoas que a gente tem que desconsiderar, na verdade, quando a gente está num processo de se transformar em quem a gente realmente quer ser. Bom, então fortalecer a identidade. Fortalecer a identidade passa por 3 aspectos muito importantes, que são
Entender quais valores são inegociáveis para você. Se você não parou para pensar profundamente nisso, se você nunca se deu conta do que você negocia, do que você não negocia, você precisa parar para pensar nisso. E você precisa levar esse assunto a sério. Então, quais são as coisas que você não negocia? Quais são os valores que para você são os mais importantes? Os valores que você não se permite quebrar dentro da sua vida. Outra coisa muito importante é que você entenda que você tem que ser admirável para você mesmo. Antes de tudo. Eu não estou falando que a gente não possa e não deva querer a admiração das pessoas. É normal. Mas é preciso que a admiração que você tem por você mesmo seja primária. Então, a sua maneira de ser deve ser digna da sua própria admiração. Então, eu estou sendo alguém que eu admiraria? Se eu me visse agindo, fazendo as escolhas que eu estou fazendo, seguindo pelos caminhos que eu estou seguindo, falando as coisas que eu estou falando, é algo que eu iria admirar em outra pessoa? Isso é muito importante, porque é por esse caminho aí que você vai encontrando o alinhamento de como você está sendo com a sua verdadeira identidade. E o terceiro aspecto, muito relacionado a esse, então, é a coerência. Porque o seu modo de pensar, o seu modo de falar e o seu modo de agir, então, pensamento, fala e ação, devem estar alinhados. Essas coisas devem ser coerentes, tem que ter coerência. O meu modo de pensar combina com as coisas que eu digo. E as coisas que eu digo, eu pratico. Então, esses três aspectos não podem se contradizer, entendeu? Eu falo uma coisa, mas faço outra. Eu penso uma coisa, mas falo outra. Essa contradição, ela tira a gente do eixo da nossa identidade. E esses três aspectos, eles estão muito relacionados com aquilo que eu disse anteriormente, né? A gente tem, então, mente e coração, ou seja, a minha razão e a minha emoção, numa condição de alinhamento. A gente não tem uma guerra interna. A gente tem aí um indivíduo que tem respeito próprio, que tem autocompaixão, que respeita seus limites, que acredita no seu potencial, né? Então é muito importante entender que o meu valor pessoal, o valor que eu tenho como pessoa, ele não está na dependência desses fatores externos. Ele não está à mercê dos rótulos que vão me entregar, do nível de aprovação que vão me dar, do quanto eu estou sendo bem-sucedido em todas as esferas da minha vida. Porque se o valor que eu percebo em mim, o respeito que eu tenho por quem eu sou, a fé que eu tenho na minha própria existência, se isso estiver sempre dependente desses fatores externos, eu vou acabar perdendo o chão, né? E vai chegar uma hora que eu não vou ter clareza desse valor pessoal. E eu não vou conseguir me sustentar com as minhas próprias pernas. Eu não vou conseguir me autodirecionar, porque eu vou ficar perdido, né? Porque quando alguma dessas muletas em que eu coloquei todo o sustento da minha vida se rompe, como é que eu faço para aí então criar todo esse mecanismo de sustentação de mim mesmo? É possível. Suponhamos que você está nesse momento de perder o chão. Minha muleta foi embora. Minha muleta foi embora, quer fosse a sua carreira, quer fosse a sua religião, quer fosse o seu casamento, foi embora. Não tenho mais isso para me segurar. Aquilo ali era o que me sustentava, era o que dava sentido para minha vida. Eu não tenho mais isso para me segurar, eu estou sem chão. É possível construir esse autoapoio e essa autorregulação nessa situação? É possível. É possível, é perfeitamente possível, mas a gente tem que admitir que quando a gente está numa situação de muita fragilidade, é mais difícil construir isso daqui, né? É mais fácil a gente pensar na construção disso quando a gente está numa fase mais tranquila da vida, né? E aí a gente percebe, olha, realmente eu estou me apoiando demais nesse aspecto daqui da minha vida, então eu preciso ir tirando
isso aos poucos e substituindo por outras coisas que sejam realmente minhas. Eu preciso começar a me auto-apoiar, isso soltando essa muleta, né? Ou essas muletas. Essa pessoa pode ter mais de uma, né? O que acontece com muitas pessoas é que elas não percebem, e aí elas vão perceber quando alguma dessas muletas se rompe, e aí é um momento de mudança muito brusca, que por exemplo, um divórcio, por exemplo, um problema sério dentro da família, entende? Ou por exemplo, uma demissão, né? Ou então uma decepção com a própria religião, ou então a própria religião começa a perder o sentido, ou uma mudança muito brusca na espiritualidade dessa pessoa. Quando ela começa a perceber essa mudança, ela vai ficando sem chão. Quando a mudança é muito grande, muito brusca, ela vem assim de avalanche, né? Aí o que acontece? A pessoa vai ficar sem chão e aí ela vai ter que se segurar no meio do tornado, né? Então, isso acontece com muita gente. É engraçado porque aí a gente tem uma situação de caos. E a pessoa ela tem que encontrar uma maneira de se sustentar no caos, mas ela nunca tinha construído essa sustentação de maneira efetiva. Ela não tinha uma forte sustentação de si mesma, ela não era autoapoiada. E aí, para ela construir isso no meio do maremoto, é mais difícil, mas não é impossível. É preciso ter calma de olhar para as coisas, olhar para si mesmo e ir em direção do fortalecimento da sua identidade, de encontrar quem você realmente quer ser, quais são as coisas que realmente te sustentam e que não vêm de fora, né? Elas estão dentro de você. É um processo de transformação e de amadurecimento que exige muita coragem. Mas apesar dos desafios, pode ser que você descubra muitas coisas bonitas e novas a respeito de você, da sua trajetória, de quem você quer ser no mundo. A partir desse momento, o seu nível de responsabilidade aumenta muito, mas o seu nível de autenticidade, ou seja, de se sentir uma pessoa verdadeira, esse nível de autenticidade também aumenta muito. Quanto mais autêntico você for, melhor autoapoiado você vai estar. Bom, então esse vídeo era sobre isso e a gente se vê na próxima. Até!